Vereador Luiz Lobão, é uma queda de braço interna, realmente é uma queda de braço interna. Vamos esperar para ver o resultado. Agora a gente fala do 8 de janeiro, segunda-feira, acontece o ato organizado pelo presidente Lula, mas que reunirá representantes de todos os poderes da República, a convite para a participação dos vereadores, dos governadores, parte desses governadores não irá, inclusive o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, mas governadores do Nordeste, do Norte e parte do Centro-Oeste irão. Além disso, o governo também quer transformar esse dia num símbolo, numa data simbólica. A gente vê aí imagens daqueles atos golpistas que aconteceram no dia 8 de janeiro. E aí tem uma grande discussão que foi intensificada essa semana, eu sei que o Osmando vai falar sobre isso também, sobre a questão de como as Forças Armadas não receberam ainda nenhum tipo de punição. E há uma parte considerável dos aliados de Lula que defendem a anistia, não só para os militares, mas para os golpistas. Houve até um editorial essa semana defendendo que se esses processos fossem esquecidos. A gente sabe que tem condenações até 17 anos de prisão, condenações, penas duras que foram impostas pelo Supremo Tribunal Federal, a partir também do rigor com o qual o ministro Alexandre de Moraes trata esse caso. E aí, para dar um molho nisso tudo, o ministro da Defesa, que sempre é contemporizador em relação às Forças Armadas, concedeu uma entrevista e disse, dentre outras coisas, vamos esquecer, vamos deixar para lá, porque é momento de conciliar. Para que a gente vai mexer nisso? Eu estou resumindo muito o que o Múcio falou. Pois bem, a reação não foi boa dentro do Partido dos Trabalhadores. E o deputado Lindbergh Farias, que é namorado da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, ou seja, representa uma ala importante e poderosa do PT, publicou isso aí. É grande o texto do Lindbergh, mas eu queria resumir quando ele diz aqui o seguinte: tenho muito respeito pelo ministro José Múcio, mas as declarações dele no jornal O Globo são gravíssimas. Aí ele reproduz a declaração. Não havia um líder com quem negociar. Eram senhoras, crianças, rapazes, moças. Como se fosse um grande piquenique, um arrastão em direção à Praça dos Três Poderes. E completa, ainda reproduzindo as frases do Múcio. No governo anterior, havia pessoas que desejavam o golpe, mas não havia um líder que dissesse assim: nós queremos, eu sou o chefe, vamos. Aí o Lindbergh contesta: como assim, ministro? Aí vamos lembrar. O Múcio, nessas duas frases, ele reproduz tudo aquilo que foi condenado pelo Supremo, que não era um piquenique. Isso foi dito pelos ministros, nunca foi um piquenique, não era um passeio, não era o domingo no parque. O Múcio repete isso como opinião dele, ministro da Defesa e Governo. Ponto 2, ele vai para cima de Bolsonaro quando ele diz: não tinha um chefe, não tinha alguém que estivesse por trás. Aí realmente dá para entender a posição do Lindbergh Farias, que nesse momento levanta a voz contra o ministro da Defesa, que está de novo, né, Osmando, na berlinda. Só que a gente sabe que o Múcio, na verdade, é um ventríloco do Lula. Então, o que a gente pode esperar é que, de fato, não aconteça nada com os militares. Só vai sobrar para o Mauro Cid. Qual a sua opinião sobre essa entrevista do Múcio e a repercussão aí na pessoa do Lindbergh, que eu acho que concentra, né? Porque Lindbergh é Gleisi. Gleisi é a presidência do PT. Não me atreveria a fazer esse tipo de ligações, trazendo para o campo mais pessoal. É evidente que os atos de 8 de janeiro são gravíssimos,
Ali não houve nenhum piquenique, não houve nenhuma brincadeira, não houve nenhuma farra de pessoas desocupadas que subiram a rampa, que defecaram sobre mesas e sobre poltronas e sofás da sede dos três poderes em Brasília naquele dia fatídico. E é compreensível que grandes jornais como aquele lá de São Paulo façam editorial a defesa escancarada de se paralisar essas investigações, que tudo já acabou, que é hora de pacificar, que o Brasil não merece isso, como se o Brasil merecesse a derrocada da democracia. Mas uma coisa é um jornal que a gente reconhece, que o Brasil todo reconhece como um porta-voz da direita, da extrema-direita, do conservadorismo retrógrado mais visível que nós temos no país, faça esse tipo de defesa. Mas nunca o ministro da Defesa do governo que sofreu a tentativa de golpe, a tentativa de derrubada. O ministro Múcio, ele reitera uma posição acovardada que ele tem tomado desde o começo e faz esse tipo de declaração num momento crucial, gravíssimo, em que o ministro Alexandre de Moraes, que é o condutor mais expressivo, mais vigoroso, mais corajoso desse processo de apuração dos atos de janeiro, dá uma declaração ao próprio jornal O Globo com afirmações gravíssimas, com revelações gravíssimas, de que já em setembro de 2021, já naquela data, foram flagradas manifestações com desfile de um boneco pendurado em cima de um caminhão, e totalmente identificável, porque pertencia a uma fazenda Santa Cruz, cujo nome do proprietário é conhecido e era quem estava financiando aquele tipo de manifestação, em que supostamente o ministro Alexandre de Moraes, vestido numa toga preta, sem cabelo, tudo levando a descrição máxima de que era Alexandre de Moraes, deveria ser preso e levado para Goiânia. De lá o corpo desaparecia e chegou-se, como o próprio ministro revelou, a grave situação em que alguns defendem que ele fosse enforcado em praça pública. Esses fatos são gravíssimos, não apenas pelas declarações do ministro Alexandre de Moraes, mas pelas comprovações, pelo que foi atestado, pelo que foi provado durante as investigações, cujas provas são cabais e que, conforme o ministro Gilmar Mendes declarou, é impossível não se responsabilizar o ex-presidente Jair Bolsonaro por toda essa baderna, por toda essa tentativa que houve de golpe em Brasília. Eu acho que esse ministro da Defesa, num tom mais conciliador que agrada ao Lula, ele faz um desserviço ao Brasil, porque ele tenta influenciar o resultado de uma apuração que deve ser prosseguida até o final, até se chegar aos mandantes, a quem financiou e a quem mandou realizar esses atos em Brasília. É isso. E ainda sobre 8 de janeiro, a primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, foi